Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Coloquei uma musiquinha aqui. Fazia tempo que eu não ouvia música. Não dormi nada essa noite, divas. Tô meio... Por isso que eu pus o filtro esse filtro da Bela Falcone Achei melhor que o da Tássia. O da Tássia é demais, né? Muita maquiagem. Ai, não dormi nada. Por isso que eu atrasei aqui. Hoje é quarta. Chuvinha. Vamos esperar o pessoal entrar. 8h30. Deu. Eu vou fazer 20 minutos de live todo dia de manhã, tá? Pra conversar um pouquinho sobre os assuntos dos directs, que tem alguns que tá cada vez mais difícil explicar lá. Porque somos mulheres. Só por isso. Então, não somos objetivas, claras. Não, a gente é subjetiva. Nós somos um infinito de possibilidades. Nós temos muitos eus dentro de nós. Então, articular eles por texto, nos stories, fica cada vez, para quem já está há muito tempo acompanhando, percebe que vai aprofundando, vai ficando cada vez mais fácil na sua vida, porém cada vez mais... Parece que quando você acha que se descobriu, abre-se um outro eu dentro de você, né? Com mais possibilidades. Bom, enfim, eu tô tendo uma enxurrada de mensagens de solteiras pedindo para falar sobre isso, sobre mover o homem. Então é o tema dessa semana, né? Ontem eu falei um pouquinho, quem não viu a live de ontem tá no feed, né? Agora não fica mais na bolinha, né? As atualizações do Insta. Agora vai direto pro feed, né? Então a live de ontem tá lá, tá? Que eu falei para solteiras. E para quem namora também. Se bem que eu vou repetir, eu sempre falo isso. Tudo que eu falo serve para toda mulher, tá? Independente da situação dela. É só vocês resgatarem. Nós estamos fazendo isso. Vocês resgatarem a inteligência clara de pegar o conteúdo, entender o princípio e levar para sua vida, seja lá que tipo for. Se for uma vida de casada, ou de solteira, ou de viúva, ou de divorciado. Mas com o tempo, fazendo as práticas que eu falo para vocês, do silêncio e tudo mais, vocês vão se abrindo, desabrochando para essa inteligência. A inteligência é uma claridade que acontece na sua mente e coração, que o conhecimento torna isso possível, né? Não é possível você, se bem que enfim, o conhecimento torna isso possível, mas existe uma coisa que é determinante mesmo para que isso aconteça, que é a graça, né? E a graça define as mulheres, né? Desde a época dos gregos, né? A graça, inclusive o Mel, que fez ontem, acho que um post muito legal na formação do imaginário, ou na anamnese, falando das 3 ninfas lá, que eram as graciosas. Então, esse termo já vem de muito tempo, a relação da graça com a mulher, com a feminilidade, com a beleza, com a arte, sempre existiu. E não é por acaso. A gente ignorar os símbolos que sempre aconteceram e querer reduzi-los à boca do Estado, à boca das pessoas, de machistas, de onde querer dizer que os símbolos da mulher, como a saia, como o véu, como o pudor e tudo que correlaciona com a mulher, foi o homem que inventou, é uma falácia das maiores, que uma mulher nunca deveria dizer isso. Né? A mulher que diz isso, ela tá realmente totalmente fora da sua natureza, não conhece nada a si mesma. Mas vamos entrar no tema e outro dia no curso a gente aprofunda sobre a simbólica, tá? Vamos falar hoje de uma coisa que você sempre me pergunta: como
mover o homem. Como mover esse homem, meu Deus? Aí tem um monte de diva que manda mensagem. Ai, ele é fleumático, como tirar esse fleumático do lugar? Ai, que não sei o quê. Eu não vou nem entrar no ponto dos temperamentos, tá? Hoje eu não vou falar sobre isso. Mas eu vou adiantar pra vocês que vocês estão fazendo uma bagunça em relação ao temperamento das grandes. E eu mesma estava fazendo. E é normal fazer isso se a gente não aprofunda no conhecimento. Hoje a gente tem acesso a tudo, o Google dá acesso para nós a tudo, e isso dá uma sensação de que a gente sabe de tudo, mas você não sabe de nada, a verdade é essa. E quanto mais eu sei que eu não sei, é bem o que Sócrates falou. Então, você tá achando que você sabe de tudo, você tá dominando, você já rotulou a pessoa, baixa a bola que você não sabe de nada ainda, tá? É o momento de você baixar a bola, se humilhar e falar, não, eu ainda não sei de nada, tenho certeza disso, porque o seu caminho vai clareando quando você faz isso. Quando você se coloca por último e fala, não, tô me achando demais, tem alguma coisa errada aqui, não sei de nada ainda. Gente, temperamento é um negócio que, como tá tendo informação para tudo que é canto sobre isso, tá acontecendo o que acontece normalmente com todos os assuntos. Rótulos e pré-definições. Não se sabe mais o que é exatamente o temperamento, para que serve exatamente, como identificar. Vocês buscam regras e rótulos e não buscam o princípio da coisa. Isso é falta de inteligência, mas falta de inteligência não é uma coisa, nasci burro e serei burro, não. É porque o Estado mesmo, a maneira como nós fomos criados pelo Estado, pela escola, pela televisão, emburrece a gente, faz a gente ficar burro mesmo. Falta de conhecimento, falta de inteligência, tá? O conhecimento prático, a sabedoria prática. Então a gente vai resolver isso também esse semestre. Eu tenho uma surpresa muito boa para vocês sobre temperamentos. E aí vamos entender de uma vez por todas o que é. Ai, fiquei nervosa com isso. Não me chama André, vocês vão entender o que é. Eu me aprofundei, estudei a fundo, vi que eu não sabia nada que eu achava que sabia de temperamento e vou passar tudo para vocês no momento certo. Agora vamos voltar pro tema. Ai, meu Deus, mulheres. Então, como mover o homem? Como mover o homem? Se você namora ou se você não namora, tá solteira, tem um pretendente, ou se você tá sendo uma pretendida, né? Tem uma coisa em comum aqui. Pra você saber se você tá movendo esse homem, tá? É óbvio, né? Pra você saber se você tá movendo esse homem, a primeira coisa é você olhar pra ele e ver se ele tá se mexendo, né? Isso parece que vocês estão fazendo, estão observando que ele não se mexe. Mas você pode estar enganada também. Às vezes ele pode estar mexendo nos palitinhos, o homem é mais discreto, né? Não é de ficar falando o que faz. Mas enfim, você olha pra ele e vê se ele tá estagnado ou não, né? Segundo, uma coisa importante, pra você mover sem movê-lo, sem ser escrachado, olhar pra ele, né? Ser como um homem. É o entusiasmo do homem, diva. É o entusiasmo do homem. Um fator... O meu filho mandando mensagem da sala lá embaixo, meu Deus. O fator determinante para você identificar o que eu chamo de termômetro masculino, tá? Termômetro, vamos entrar agora no ponto central. É o entusiasmo. Se esse homem não tá entusiasmado, tem alguma coisa errada, tá? Então já é um termômetro para você já se posicionar antes dele desanimar. Porque antes do homem agir desanimado, estagnar, ele perde o entusiasmo em primeiro lugar, ele nem percebe. E ele vai empurrando com a barriga, porque o homem não gosta de DR, ele não gosta de sentar e falar sobre emoções, falar sobre sentimentos. Ele não é o mundo deles, eles sentem, porque eles são seres humanos, tem, mas tipo, isso não importa, deixa pra lá. Amanhã eu resolvo, isso é muito complicado, não sei nem por onde começar, deixa pra lá. E ele vai fazer o que interessa na vida dele, que torna ele homem, que é realizar. Realizar e conquistar no mundo. Só que chega uma hora que ele tá lotado, né? E aí é o momento que ele demonstra certa agressividade, seja na palavra estúpida, seja na falta de olhar pra você, ele deixa de olhar pra você, ele deixa de te contemplar, ele deixa de te admirar. Ele vai desanimando, ele vai perdendo o brilho, porque você é o nutriente dele, ele para de te olhar. Então,
isso, você começa a secar porque a sua função maternal, a sua função de acolher, de receber não está sendo executada, então você começa a secar e aí começa um ciclo péssimo, um ciclo reverso aí que vai desnutrindo vocês dois. Então, perceba esse termômetro, já assim, percebeu que ele tá desanimado, que ele mudou, já vai entusiasmar esse homem, vai deixar ele entusiasmado por você de novo, se vira. Ai, o que eu faço? Se vira. A única coisa que você não pode fazer é ficar pensando, ai, cara de bunda que ele tá, que saco. Pô, eu fiz jantar, fiz tudo e ele nada. Pô, eu fiz isso aqui, cheguei mais cedo. Pô, eu fiz essa caixa, deu um maior trabalho, limpei, e ele não olha pra... Não, para com esse discurso de criança. Isso aí é adolescente. Adolescente que fala assim, tá? Quando eu era adolescente, eu falava assim. Nem adolescente eu era assim, mas as minhas amigas, todas adolescentes, eram assim. Então, isso adolescente pode, adulta não. Não, tá? Se você tá fazendo isso, então eu peço pra você parar de namorar, que você ainda não tá pronta pra ter um relacionamento. E crescer, e trabalhar, e ajudar sua mãe em casa, e lavar a louça, e arrumar as coisas, e estudar, tá? E ler. Então, quando ele estiver desanimado, o que eu posso fazer para entusiasmar esse homem? É a sua missão. Não pense em outra coisa, é a minha missão. O que eu vou fazer para entusiasmar esse homem? Porque ele entusiasmado, ele se move, ele vira uma máquina. O homem, ele é uma máquina de realizar. Ele é uma máquina de realizar, de conquistar, de fazer acontecer, de ganhar dinheiro e prover o mundo pra você, sabe? Mas ele tem que estar entusiasmado, sabe? Você tem que acionar a potência dele. Então, vai tratar de entusiasmá-lo. Faz o que ele gosta, lembra... Um método muito bom é lembrar quando vocês namoravam. Como você entusiasmava ele, né? Isso para as casadas. Agora, para quem tá namorando e o namorado já tá assim... Provavelmente, vocês já entraram num tipo de relacionamento, uma fase que acontece no casamento antes de casar, no namoro. Ou seja, já passou o time de vocês casarem, de dar um passo, já passou o time. O namorado que não é entusiasmado, passou o time de vocês casarem faz tempo. Tá? Então é a hora de você se recolher e pedir uma postura. Fala, querido, ou você toma uma decisão diante da nossa vida, me assume... E a gente tem a nossa vida, ou não vai dar mais, tá? Tô por aqui, a hora que você tiver tudo pronto aí pra gente, você me chama. Se você quiser ajuda, tô do seu lado, tá? Mas você tem que caminhar, querido, você tem que andar, tá? Foi o que eu fiz com o meu namorado, porque ele não tava se movendo, ele tinha medo, ele tinha os problemas dele. Então, se eu ficasse parada do lado dele, ajudando ele, acomodada, no sentido de esperando ele agir, ele ser o fator agente, não ia acontecer nunca, a gente já tá até hoje namorando. O ponto, Diva, é que o homem, ele é ativo na atitude explícita, mas não no princípio do movimento do relacionamento. O princípio motor do relacionamento é na mulher e o homem reage a isso, tá? Ele reage no mundo real, mostrando, fazendo acontecendo, mostrando obras que provem isso daí, que ele quer estar do seu lado, que ele é capaz de te prover, que ele é capaz de te assegurar, tá? Então a mulher é o fator agente. Existe uma confusão por causa da sociedade que foi montada de acordo com a nossa natureza, de que o homem corteja a mulher e a mulher espera, né? Confundiu-se isso com passividade da mulher, mas a mulher nunca foi passiva, a mulher sempre soube que é ela que dá abertura, uma abertura subjetiva, né? Magnética, invisível para o homem vir te cortejar. O homem não é retardado de vir assim, cortejar qualquer mulher. Alguns sem noção hoje em dia, né? Mas, e sempre teve um ou outro sem noção. Eu estou falando pessoas normais. Ele chega, ele observa se você dá abertura. Você vai dar um certo olhar, você vai dar um sorriso, uma virada de cabelo. Alguma coisa você vai sinalizar para este homem te cortejar. É assim. Por isso que esse papo de violência na mulher é muito delicado. É muito delicado, porque a maioria das mulheres não assume que de alguma forma elas provocaram. Porque a mulher, ela vive um paradoxo hoje em dia, a mulher moderna, porque ela quer ser admirada,
porque ela precisa disso. A pretensão da mulher é trazer a beleza para o mundo. Então, a mulher que não... Até vou falar no Telegram hoje da Elizabeth I, a rainha, que ela sofreu com isso. Se você não se sente bela, se você se sente que está sendo admirada, você não se sente mulher. Então a mulher, ela provoca hoje em dia isso de uma forma muito explícita, escrachada, puramente sexual, e depois ela reclama se ela é abusada. A culpa é do homem. Então, assim, veja bem, é um assunto muito delicado que eu não vou entrar aqui agora, tá? Mas o que entusiasma o homem? O lirismo. O lirismo entusiasma o homem. Então, assim, o entusiasmo no homem, o termômetro do homem. E se você está sendo feminina, observa o lirismo. Eu já vou explicar direitinho o que é. De onde você tirou isso, desse entusiasmo do homem? Ora, desde Adão, né? Desde Adão, né? Fez-se lá o homem. Até deixei a passagem de Gênesis aqui para ler para vocês. Da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, portanto, porque do homem foi tomada. Então, assim, osso do meu osso e carne da minha carne é minha vida, sou eu, entendeu? Ela sou eu. Né? E assim, literalmente, ela sou eu. Então, assim, o homem que é homem, ele protege essa mulher. Eu nem vou entrar no assunto da submissão, mas depois a gente fala sobre isso. Mas o homem que é homem, ele tem essa noção, ele sente isso. O homem, dentro dele, ele sente isso, que ele tem que cuidar do pedaço dele, sabe? Mesmo esse homem que não se move, ele tem na natureza dele, dentro dele, assim como a gente tem na nossa natureza ser bela, de alguma forma oferecer beleza ao mundo, e se a gente não oferece isso, a gente se sente mal. Ele tem dentro da natureza, da essência dele, essa necessidade de cuidar da mulher. Só que a mulher precisa dar abertura para isso, né? Eva estava lá, né? A Eva não se negou, a Eva não estava ressentida, Eva não, né? Ela estava lá. Então ele cuidou, foi o melhor homem para ela, entendeu? E ela podia ser submissa. Qual que é o ponto aqui? Que assim que a mulher chegou com a pretensão de ser bela, ela entusiasmou o homem, a ponto dele falar que ela é carne e osso dele, literalmente, assumir isso, que ele poderia falar, nossa, você tirou da minha costela, que é isso aí, né? Ele podia falar, não sou eu, mas ele assumiu ali, que é um pedaço dele, que é a responsabilidade dele cuidar. Isso entusiasma o homem a levantar e fazer de tudo para salvar o osso dele, a carne dele, entende? Então, esse é o entusiasmo masculino, que ele está diante do lirismo da mulher, né? Julián Marías usa muito, filósofo espanhol, usa muito esse termo do lirismo. Ele resume a mulher, a graça feminina, muito ao lirismo, né? O que é o lirismo? São as histórias épicas, as obras literárias, tudo que nós temos por aí, poemas, obras de arte, tudo é lírico, né? O que é lírico? O que é lírico? É a exaltação dos sentimentos pessoais. Então, o lirismo, ele tem a capacidade de exaltar os sentimentos das pessoas. Não o objeto lírico, mas quem está contemplando esse objeto lírico aflora nessa pessoa que contempla sentimentos de exaltação, sentimentos maiores, né? Transcende. Então a mulher, veja o que a mulher é, um objeto lírico. Onde a mulher tá, quando ela está sendo mulher, ela exalta os melhores sentimentos nas pessoas que estão ali do lado dela. Entende? A pessoa se equilibra, amortece. Um homem tá lá brigando, e passa uma mulher. Você percebe que a face relaxa, que fica leve, que ele vai para um outro mundo. Observa isso, faz um teste na rua, passa num grupo de homens, vai bem bela e passa. Pra você ver. Aí eles estão lá conversando, batendo um no outro, não sei o que, tomando cerveja, aquela brutalidade toda, aí passa a mulher plena. Aí passa. Silêncio, para tudo.
O que acontece ali? Não é sexual isso, gente. É um todo. O ser todo dele se redireciona e se reequilibra, vai para um outro patamar. Ele estava lá todo brutamonte, não sei o que, ele se eleva para um outro nível de sensação, de sentimento. Isso é o lirismo feminino. Entendeu? Isso é o lirismo, tá mudo? Isso é o lirismo feminino. Quando a gente lê, quando a gente gosta de ler algum poema e quando a gente lê alguma história que a gente consegue se transportar para aquela história e sentir o que está acontecendo, né? A gente lê um romance, a gente sente o que está acontecendo, Orgulho e Preconceito, a gente sente, a gente fica aflita junto, a gente chora junto. Isso é o lirismo. E esse poder a mulher tem. Vocês estão entendendo que a mulher ela consegue então tirar o homem desanimado para o entusiasmo, tirar o homem da agressão para a leveza, ela consegue articular esses movimentos, mudar ele de lugar sentimental, do lugar onde o coração dele está e colocar em outro plano, mudar a visão dele para onde ele estava olhando e colocar em outra visão. Então, esse é o conteúdo misterioso da mulher, que o homem fica cada vez mais maravilhado. Quanto mais você entrega esse lirismo para o homem, mais entusiasmado ele fica, mais animado ele fica e mais maravilhado ele fica com o seu potencial, que ele não tem. Ele não tem essa capacidade, ele precisa de nós e nós não temos outras que a gente precisa deles. Então, só o homem entusiasmado, diva, eles ficam empolgados e se movem a fazer alguma coisa na tua vida, tá? Então, veja se você, verifica se você tá lírica, tá? Parece meio abstrato, mas não é, bem concreto isso que eu tô falando. Passa na rua e faz um teste. Faz um teste, assim, quando tiver um grupo de homens e perceba como esse movimento, ele não é sexual. A mulher hoje está reduzindo isso a sexualidade, a assédio e tudo mais. Ele não é, né? O homem, diante de uma mulher, ele modifica toda a estrutura do ser dele. Ele se reorganiza inteirinho, o ser dele, tá? Gente, se todo homem é assim, se for imaturo, não muda. Todo homem, ele reage diante de uma mulher, até o imaturo. Todo homem. Então, assim, o homem maturo é o homem... Vocês deviam ver isso como um desafio para vocês virarem mulheres e não como um problema, sabe? O homem maturo é o homem que é mais fácil de mover, na verdade. Porque eles estão vivendo num mundo tão vazio, tão superficial, que você trazer um pouquinho só de profundidade na vida dele, ele já vai ficar, nossa, que isso? Não conheço isso. O que essa mulher tem? É muito mais fácil do que você mover um homem já formado, mais maduro, porque ele vai exigir muito mais de você. Você vai ter que ser realmente muito mulher para você cativar, entusiasmar um homem maduro, né? E aí vocês reclamam, só tem homem maturo, não dá, só tem homem maturo. Ó, sinto muito, tá? A gente chama o que temos, aquilo que a gente tem afinidade, né? Não tem como, é que nem frequência de rádio, não pega. Fora de frequência não pega. Então, assim, para de reclamar de homem maturo e olha pra você, tá? Porque se você só tá trazendo homem maturo, você tá sendo imatura. Isso eu garanto pra você, tá? Você só precisa querer enxergar isso e resolver, ok? Então, presta atenção no seu dia de hoje, o quanto você tá sendo lírica, o quanto você... E na prática, como seriam as ações? Nailane, pelo amor de Deus... Vamos lá, eu quero que você ouça essa live de novo com seu coração, sua alma aberta, tá? Porque essa prática que vocês falam, ela é abstrata. Ela é abstrata, você não tem que fazer nada, você não tem que pedir ele namoro em casamento, você não tem que fazer as coisas pelo homem como vocês estão fazendo. E trabalhar e sustentar ele, falar com a mãe dele pra mãe dele parar de mimar ele pra ver se ele pede você. Para com isso, gente! Vocês estão obcecadas por prática. A prática é você fazer o que a gente está falando. Seja feminina, seja lírica, vai ler poesia, tá? A mulher, ela tem que estar em contato com o belo e ler poesia todo dia. Eu me lembrei, quando eu estava preparando essa live para vocês, meditando, eu não lembrava disso. Eu me lembrei que eu escrevia poesia todo dia.
Eu não lembrava disso, eu tinha um monte de caderno. Infelizmente eu queimei tudo numa fase que eu queria apagar meu passado, eu queimei tudo, taquei, fiz uma hora fogueira. Mas eu escrevia como nunca, eu escrevia para entender o que estava acontecendo dentro de mim, organizar, e nisso eu escrevia muitos poemas, eu lia muitos poemas. Não tem jeito de entender o amor e entender o mundo feminino pela objetividade. O conteúdo de conhecimento teórico da mulher, ele é subjetivo, ele é lírico. Conforme você lê essas coisas, conforme você está em contato com o belo, conforme você está em contato com poesias, quando for viver, quando você fizer esses exercícios práticos, a prática é essa, você for viver no seu dia, aquele dia seu, no seu trabalho, com a sua família, com seus pais, vai ser diferente. Realidade que vai falar, você vai perceber. O mundo da mulher é assim, ele vai clareando e despertando. Ele não é de realização concreta. Hoje eu ganhei tanto na bolsa de valores. Hoje eu dei dinheiro para aquela ONG lá. Não, esse mundo de realizações entre coisas é do homem. Aí que o homem vê a realização dele, muito é o sol. A mulher não, a mulher ela precisa alimentar o conteúdo dela, a inteligência dela através de poemas, de literaturas, de música, de beleza, de cultivo de plantas, de coisas belas. E essa prática dela vai reverberar no dia todo dela. Você que era dura, que não percebia que aquela faxineira lá estava precisando de R$10 só faltava R$10 para completar o salário dela, para ela pagar o aluguel que está atrasado. Você vai perceber coisas que você não enxergava, você vai agir diferente. Nossa, vamos começar a falar para você, nossa, o que está acontecendo com ela? Vamos começar a olhar para você, você vai perceber que as pessoas vão olhar diferente para você, que elas vão ter alguma coisa errada, eu não sei o que. É esse o movimento da mulher. É esse o movimento da mulher. Tá? Isso é a lirismo da mulher. Então, não é uma prática de realização concreta de coisas, mas é você abraçar, você amolecer o seu coração para abraçar as pessoas e humanizar o mundo. A função da mulher é humanizar. Porque a gente nasce muito terreno, a gente nasce muito bruto. Você vê a criança, ela já nasce bruta. O que a criança quer assim que nasce? Ela quer tudo pra ela já nasce com gula, né? Ela quer o peito, ela corre pro peito, ela quer gula e ela quer carinho, ela quer aconchego. A gente já nasce muito animal e a gente precisa se elevar pelas virtudes. Virtudes são ações que vêm pela vontade e não vai vindo conforme eu vou crescendo biologicamente, a coisa vai acontecendo, aflorando e eu vou amadurecendo. Não! Entende? Não! Então, a mulher, ela tem a função, a missão de humanizar esses seres animalescos, entendeu? Nós temos essa função. Enquanto o homem tem a função de construir civilizações, de dar estrutura para essa mulher ter a possibilidade de humanizar. Então o homem dá a estrutura, ele constrói, ele dá o hospital, as igrejas, ele faz a coisa acontecer para a mulher poder cuidar dos seres humanos, ter elementos, ter ferramentas práticas para cuidar dos seres humanos. Tá certo? Então, vamos concluir? Lirismo. Entusiasmo, tá? Se o termômetro é se o seu homem, seu pretendente, seu namorado tá entusiasmado. Se ele não tá entusiasmado, já toma uma atitude de entusiasmá-lo antes que ele exploda de alguma forma, seja sumindo, seja falando palavras muito secas e deixando você magoada, enfim. E vocês, mulheres, leiam poesias, leiam poemas. Pega os sonetos de Shakespeare, lê Clarice Lispector, ela é muito boa de produzir o conteúdo feminino. Clarice Lispector fala muito bem do conteúdo feminino. Leia Shakespeare, Camões, sonetos,
Mas leiam, gente, coloca no Google. Para isso que serve Google e Instagram. Não serve para você ficar saracoteando lá, decorando um monte de regras, sei lá o que. Meu, usa a ferramenta para o que você precisa. Pesquisa lá clássicos épicos, lê a Odisseia, lê a Ilíada, a história, a Penélope, o que a Penélope fez, coisa linda, que ela descosturava todo o cobertor todos os dias para não terminar o cobertor nunca, esperando o marido dela voltar, para não ter que ficar com os pretendentes. Lê a Ilíada também, maravilhosa a história. Aí vocês vão entender a diferença do amor eros, que a gente vai falar também sobre isso. E poemas, poxa, tem tantos maravilhosos, tá? Silenciem um pouco, reservem um tempo do dia de vocês para fazerem isso. É fundamental você ter um tempo de silêncio e esvaziamento para você alimentar o seu conteúdo e se esvaziar das cobras e largados que não prestam para nada. Então, a mulher é Então, você tem que ter essa cooperação. Eu falo sempre pra vocês, se o fator cooperação, se não tiver, não adianta nada. Vocês têm que ter essa cooperação de sentar a bunda, determinado horário, estabelecer isso, falar, não, um período da manhã ou da tarde ou da noite, eu vou sentar, vou ler um poema, não vou ter a pretensão de concluir nada, não vou ter a pretensão de ter um planejamento de começo, meio e fim, eu simplesmente vou sentar, ler o poema e ficar. Deixando aquilo ecoar dentro de mim, ver para onde que vai, sabe? Ajudem umas às outras nos comentários aqui da live, quando finalizar a live, coloquem indicações que vocês... Jane Austen é maravilhoso também, tem muitas obras incríveis, tá? Que mais? É isso, divas. Então, amanhã a gente continua falando sobre esse papo, para ir clareando mais para vocês, e sobre o lirismo, sobre o entusiasmo, sobre a fadiga da mulher, tá bom? Então tá, já passei do horário combinado. Um beijo apaixonante, divas!